pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os períodos da pré-história. Um vídeo bem rápido, mas com todas as informações que você precisa saber. Primeiro, nós temos que entender que a pré-história ela é formada por 3 períodos. O Paleolítico, que foi o período mais longo, o Neolítico e a Idade dos Metais. Quando a Idade dos Metais termina no ano 3000 a.C., é quando é considerado, então, o ano da invenção da escrita. Vamos falar primeiro sobre o período Paleolítico. O período Paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade. E nesse período, então, o ser humano sobrevivia da caça e da coleta de frutos, sementes, raízes. Nesse período, então, o homem não plantava, ele sobrevivia com tudo que a natureza oferecia para ele. Por isso, eles eram chamados de caçadores e coletores. É assim que a gente classifica o homem nesse período. Afinal, ele vivia da caça e da coleta, no período Paleolítico. Nesse período, o homem já fabricava alguns objetos, instrumentos de trabalho. E como que eles faziam isso? Eles pegavam uma pedra mais mole, uma pedra que seria mais moldável e uma pedra mais dura. Com essa pedra mais dura, eles batiam na pedra mais mole até que ela se moldasse da forma que ele desejasse. E assim, eles conseguiam fazer armas, lanças para poder caçar, também machados e objetos que seriam usados para o corte. E com essas ferramentas, eles abatiam os animais e conseguiam também coletar os frutos, as raízes, pescar e fazer as suas próprias roupas. Lembrando que no Paleolítico, os homens eles eram nômades. Nossa, mas o que significa nômade? É uma pessoa, um ser que não tem residência fixa. Ele vive ali sempre mudando de lugar. Ele se estabeleceu num lugar. Vai morar na caverna tal. E em volta daquela caverna ele encontra animais, encontra os frutos, as sementes e as raízes que ele precisa consumir. Mas se ele e a família dele ficar lá por muito tempo, vai chegar um período que esses animais já vão ter sido todos abatidos e esses frutos já vão ter terminado. Pode ser que mude a estação e aquele fruto que nascia ali já não nasça mais. Ele vai morrer de fome? Não. Ele vai se mudar para um outro lugar que ofereça o alimento que seja necessário a ele. Então isso é um nômade, alguém que não tem residência fixa e que está sempre se mudando conforme a sua necessidade. Outra coisa é o domínio do fogo. Desde muito tempo, logo no início, o homem já utilizava o fogo. Só que ele utilizava o fogo gerado por incêndios nas florestas, que eram causados então por raios. Os raios caíam então nas árvores, geravam um incêndio. O homem ia lá com o galinho e conseguia utilizar então aquele fogo. Ainda no período Paleolítico, então, cerca de 500 mil anos atrás, o homem vai conseguir ter o domínio sobre o fogo, ele vai conseguir produzir esse fogo para que ele possa utilizar. E com o domínio do fogo, sabendo produzir esse fogo, a vida do homem vai mudar completamente. Ele vai conseguir sobreviver em regiões mais frias, afinal ele vai ter o fogo para poder se esquentar, vai ter luz à noite, vai conseguir assustar os animais e vai poder cozinhar os alimentos. Agora vamos falar sobre o período Neolítico. Neo, de novo, um novo período, então, na história da humanidade. O que o homem fazia no período Neolítico? No período Neolítico, então, o homem vai passar, além de bater naquela pedra para que ela formasse o objeto que ele queria, ele vai conseguir começar a polir aquela pedra. E além de fazer com que fique um objeto melhor, mais cortante, vai durar muito mais o tempo que ele vai poder estar utilizando aquele objeto. Objetos como ferramentas e as armas que eles usavam.
Além da questão de polir as pedras, afinal, Neolítico a gente chama também de Idade da Pedra Polida. Outra grande conquista desse período vai ser a domesticação de animais, além deles criarem. Além de consumir os animais que eram abatidos ali no meio selvagem, os homens vão começar então a domesticar esses animais, a criar animais como bois, cabras, ovelhas, para que eles possam então poder sobreviver e não precisar ficar se mudando tanto. E além da questão dos animais, os homens vão começar também a plantar. Eles vão perceber, a história diz que são as mulheres que começaram a perceber isso, que quando eles iam carregando alimentos que possuíam sementes, essas sementes caíam. E onde essa semente caía, obviamente, nascia lá uma árvore, um pé do determinado alimento. Então, através disso, eles perceberam que plantando as sementes, eles teriam maior quantidade daquele alimento. E então, assim, tem início a agricultura. O homem, além de domesticar os animais, vai começar a plantar. E assim ele não vai precisar mais ficar se mudando tanto de lugar, né? Ele consegue ali ter a casa dele, uma residência fixa, e ele deixa de ser nômade. Ah, mas se o homem não é mais nômade, o que ele é agora? Ele é sedentário, ou seja, passou a se fixar num determinado território. Agora que os homens começaram a se fixar em determinados territórios, eles também conseguiram se unir, começaram a andar em bandos, a andar em grupos, juntos, e morar próximos uns aos outros. Assim tem início, então, as primeiras aldeias. Com as primeiras aldeias, um agrupamento de pessoas e com relação à agricultura, à produção de alimento e também de bens materiais, como vasos, vasilhas, jarras feitas de barro, de cerâmica, o homem vai começar a ter uma produção em excesso. Você foi e plantou muito trigo. Só que a sua família não come todo aquele trigo. Você vai fazer o quê? Você vai vender esse trigo. Ou trocar, no caso. Afinal, nesse período ainda não havia moeda. Você tem o trigo e o seu amigo tem muitas galinhas. Ele criou então muitas galinhas. Você troca um pouco do seu trigo pela galinha que o seu amigo tem. E como estava sobrando os alimentos, o comércio, as pessoas estavam vivendo bem, as pessoas também tinham mais filhos. Isso vai fazer com que a população mundial comece a crescer muito. Se a população em um determinado local cresceu demais, você vai precisar do quê? Novas terras. E assim começam então disputas por novas terras. Quem então fosse o líder que conseguisse ganhar a disputa por aquela terra, se tornava então o chefe daquela aldeia, o líder daquela aldeia. Para esse líder, as pessoas que moravam na aldeia tinham que pagar os impostos, em forma então das coisas que elas produziam. Eu produzo trigo, eu vou pagar o meu imposto com um tanto lá que eu produzi de trigo. Ah, eu crio galinhas, eu vou ter que dar 10 das minhas galinhas de imposto para esse líder. E quando esse líder, esse chefe, conquistava várias aldeias, ele se tornava então um rei. E esse rei tinha então um palácio, nessa época já começaram a existir os palácios, e funcionários reais. Esse processo do fortalecimento dos reis nesse período é o que a gente chama da formação de um estado, de uma organização, pouco mais semelhante com a que a gente já tem hoje. E aos poucos, essas pequenas aldeias que iam se juntando no domínio de um rei vão dar início então às primeiras cidades. Depois do Neolítico, então, a gente tem o início da Idade dos Metais, por volta do ano 5000 a.C. Nesse período, os homens desenvolveram a metalurgia. Mas o que é isso, professora? Metalurgia é um trabalho com os metais. Afinal, o seu aparelho celular, ou sua televisão, ou computador onde você está me assistindo, tem um pouco de metal aí, não tem? Esse metal, ele foi encontrado assim na natureza? Não, não foi. Ele teve que ser trabalhado para poder formar esse objeto
que você tem. Isso, então, é a metalurgia. O primeiro metal que o homem começou a trabalhar foi o cobre, que é um metal um pouquinho mais maleável, mais fácil de ser moldado. E era usado para fazer utensílios e enfeites. Utensílios, por exemplo, coisas de cozinha, coisas para poder estar mexendo as coisas, coisas que eles usavam no dia a dia deles mesmo. Depois, o homem vai passar a conseguir fabricar o bronze, que é um metal um pouquinho mais resistente que o cobre. E foi nessa época, então, que os homens aprenderam a aquecer, derreter e moldar, então, os metais de acordo com aquilo que eles queriam que fosse feito. Posteriormente, depois, o homem ainda vai conseguir fundir o ferro, que é um metal bem mais resistente que o bronze. Com isso, o homem vai aperfeiçoar os instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, as coisas que eles usavam nas plantações, como pás, enxadas, o arado, que era utilizado para poder rasgar a terra antes de ser jogada a semente. Com isso, então, o homem vai aumentar a capacidade que eles tinham para produzir alimentos, vão conseguir produzir alimentos bem mais rápido e vão também poder se defender o local onde eles viviam. E como já dito, então, a idade dos metais vai ter fim por volta do ano 3000 a.C., que vai ser quando vai surgir a escrita. Quando o homem começa a escrever, começa a registrar, vai ter início, então, a chamada Idade Antiga, colocando um fim na pré-história. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas. Até a próxima. Tchau! Tchau!